Ora, não importa se você acha que aprovar qualquer visto americano é fácil ou é difícil. A verdade é que só tem um jeito de você ter mais segurança de saber que você está preparado para aumentar a sua chance de aprovação na sua próxima entrevista. E você precisa fazer uma sequência de coisas bem simples para se certificar de que você não está caindo em nenhuma armadilha. Inclusive, o último ponto que eu vou falar nesse vídeo, e eu juro que isso não é clickbait, é literalmente o maior divisor de águas para aprovação de vistos americanos da história. Eu prometo para você. Para quem não me conhece, eu sou o Cris, eu sou fundador da Move Vistos. E se você gosta de conteúdo sobre visto americano, intercâmbio para os Estados Unidos ou entrevistas de pessoas que já viveram essa jornada, se inscreve no canal porque toda semana nós postamos 2 vídeos, uma entrevista e uma de conteúdo para você. Primeira coisa que é muito importante que você entenda para que você não se frustre é que não tem atalho, não tem jeitinho, não tem forma fácil e não tem resposta milagrosa. Se é isso que você está buscando, desculpa, eu não vou conseguir te ajudar. Mas se você está pensando realmente em estruturar o seu processo e verdadeiramente influenciar sua chance de aprovação para cima, você precisa seguir esses passos que eu vou te dar aqui. Alguns para algumas pessoas vão parecer óbvios e outros vão ser completamente reveladores. E eu te prometo que no final dessa jornada, o seu nível de preparação vai ser outro completamente diferente. Bom, você vai precisar tomar algumas boas decisões. Qual que é a primeira delas? Escolher o tipo de visto certo para o que você quer fazer. Nossa, Cris, mas isso é meio óbvio, né? Eu vou escolher... Não é tão óbvio quanto parece. Tem pessoas que querem trabalhar e estão aplicando para o visto de turismo. Tem pessoas que querem estudar, tentam entrar como turista primeiro para mudar de status depois. A verdade é que qualquer passo que você dê que te afaste da verdade das suas intenções aumenta a tua chance de negativa. Porque você vai ficar nervoso na entrevista, vai ficar preocupado, será que eles sabem, será que eles vão descobrir? Você não vai conseguir ter a tranquilidade para poder performar bem na entrevista. Além disso, você vai ter custos extras chegando nos Estados Unidos, porque eventualmente você vai ter que gastar mais dinheiro para poder mudar o teu status, você vai ter que viver permanentemente com aquela preocupação de, caramba, será que eles sabem? Será que isso aqui vai me afetar no futuro? E se eu mudar de ideia e eu resolver imigrar? Será que numa entrevista de Green Card vão me questionar sobre quando eu entrei, se eu já tinha intenção? Então não queiram ter isso acompanhando a jornada de vocês. Seja ela um passeio de 10 dias na Disney, seja ele um intercâmbio de pós-graduação ou graduação nos Estados Unidos, o estudo de inglês, ou qualquer que seja a sua intenção. Escolha o visto certo e você só vai se beneficiar. Se vocês quiserem mais detalhes sobre o que pode fazer em cada visto, me fala que eu posso gravar um vídeo novo, mas a gente já fez alguns vídeos no canal também, se vocês navegarem que vocês vão encontrar bastante coisa legal. Segundo ponto, seja muito intencional na definição de qual que é a sua estratégia de aplicação. Cris, o que é estratégia de aplicação? Um conjunto de boas decisões que você precisa tomar para poder se certificar de que quando você for preencher a 10-160 e quando você for para a entrevista ser questionado pelo agente consular, o seu projeto está completamente mapeado, não tem furo no planejamento da sua jornada e que você está preparado para falar sobre qualquer coisa. Isso envolve, inclusive, entender quais são seus pontos fortes de perfil que podem passar segurança para o governo de que a sua intenção é verdadeira. Quais são os seus pontos fracos e, se questionados, podem atrapalhar a tua aprovação. Você tem um plano de ação para esses pontos fracos, você sabe como explicar aquilo ali. E aqui você pode pensar em negativo anterior, parente nos Estados Unidos, vínculos de trabalho recente, a renda que não é tão grande, a reserva financeira que está apertada, excesso de viagem para os Estados Unidos no passado, que pode preocupar em relação a você gostar demais do país e será que você vai e volta dessa vez? Várias coisas que podem chamar atenção no teu perfil. Saiba identificar isso e saiba como agir se isso virar um tópico da entrevista. Porque a última coisa que você quer é ser pego de surpresa, né? Os nossos clientes da Move, eles têm a nossa ajuda para isso. Não importa qual é a nossa mentoria, a gente é muito intencional na definição da estratégia, no mapeamento do perfil e na criação dos próximos passos de tudo que tem que ser feito para que a pessoa tenha o máximo de preparação. Então, nossos clientes não preocupam que vocês vão ter a nossa ajuda em relação a isso. Mas mais legal do que isso, na Move a gente guarda os dados de milhares de aplicações anteriores. Então, quando vem um novo cliente, a gente consegue falar assim, bom, os clientes que tinham um perfil parecido com esse daqui e que foram para a entrevista no passado, o que funcionou bem para eles, o que não funcionou? Que tipo de questionamentos eles tiveram que gerou problema? E que tipos de respostas eles deram que ajudaram a conduzir a conversa para uma linha mais positiva? Óbvio, sempre adaptada à verdade de cada pessoa. Mas a gente consegue identificar esses elementos e replicar nos nossos próximos clientes. Terceiro ponto, cuidado com a DS 160. É um formulário longo de preencher, cansativo, a vista cansa, você perde a paciência, tem que preencher um monte de informação, o site trava. Uma informação preenchida errada pode sim gerar uma negativa. É altamente recomendado que a 1060 seja revisada várias vezes e, inclusive, que seja revisada por mais de uma pessoa. Então, por exemplo, se é um casal aplicando, os dois devem revisar as duas 1060. Normalmente, tem sempre alguém na família que está conduzindo aquele projeto.
e a outra pessoa tende a confiar e não se envolver tanto. A revisão da 10-160 ela não tem perdão. Os dois precisam revisar porque a vista cansada de um pode não identificar erros que a vista cansada do outro pega. E você precisa saber como preencher estrategicamente os campos que você tem à sua disposição, porque são poucos os campos que te permitem ser criativos e eventualmente inserir elementos que mostrem um pouco mais do seu projeto e te ajudem. Eu já aviso, a parte do trabalho e da renda costumam ser muito sensíveis para muita gente que não sabem como explicar de forma a evidenciar os pontos mais positivos. Tem pessoas que às vezes têm rendas de diferentes fontes e têm dificuldade de entender como que elas podem colocar isso no documento. Que toda atenção é pouca. Cliente da Move, obviamente, vocês sabem, não precisa se preocupar, porque nosso time vai revisar 10-160 500 vezes além do que a família de vocês vai fazer. Porque as pessoas às vezes confundem, nossa, mas é mentoria, será que a Move vai me ensinar e eu vou fazer? É óbvio que tem coisas que a gente não pode fazer por vocês, são informações pessoais, mas tudo o que nós pudermos fazer no lugar de vocês, nós iremos. Então é a mentoria mais mão na massa possível, tá? Penúltimo ponto, e a gente já vai entrar naquele mais importante. Preparação para a entrevista. Olha, se você já viu as nossas entrevistas anteriores, você vai ver que literalmente os que nossos clientes sempre elogiam, 100% deles, é o nosso método de simulação de entrevista. É aqui que a Move se distancia absolutamente de todas as empresas e tem um método que ninguém mais tem. Por quê? Se preparar para a entrevista não é só olhar 10-160 e falar, ok, eu conheço, eu estou falando sobre a minha vida, do meu projeto, eu vou chegar lá na frente do agente consular. Também não é sobre você dar respostas curtas e responder só o que ele perguntou. A entrevista é a sua última oportunidade de ser muito intencional nas suas palavras e colocar exatamente os aspectos que cobrem aquele checklist de coisas que o governo americano precisa entender sobre o seu projeto para tomar uma decisão. E a verdade é que você não tem garantia de que as perguntas ideais vão ser feitas, nem de quantas perguntas vão ser feitas. Então você precisa ter a habilidade de saber responder de forma sucinta, mas inserindo os elementos necessários para que seja construída uma confiança no teu projeto. Sem falar nos vários tipos de naturezas de entrevistas que podem acontecer. Agentes consulares mais ríspidos, mais alegres, mais amigáveis, mais sérios, que te cortam, que te questionam demais, que querem ver documento, que não olham para documento e não aceitam que você mostra. São muitas possibilidades e você precisa estar muito atento em relação a isso, porque se você não tiver, você vai chegar lá cheio da sua verdade para falar, mas numa pergunta estranha você vai titubear, não vai saber responder, ou então você vai começar de forma prolixa e vai ser cortado no meio e não vai conseguir chegar na parte importante, ou você vai falar de forma curta demais e não vai ter dados elementos, e o agente consular tem outras dezenas, se não centenas de pessoas para entrevistar e ele não tem tempo para poder parar e ficar te dando 1000 oportunidades. Você não pode falhar nisso daqui. A preparação para a entrevista ela é um reflexo da escolha do visto, da estratégia criada, do que você colocou na 10-160, e ela precisa estar totalmente alinhada a tudo isso, e você precisa estar preparado para responder sobre qualquer assunto, inclusive aqueles que você não imagina que eles possam perguntar. Então é por isso que os nossos clientes eles elogiam tanto a simulação de entrevista da Move, porque ela literalmente prepara para tudo possível e imaginário. E agora eu vou entrar na maior revolução em relação à aplicação de vistos americanos. Se você está gostando, já se inscreve no canal. Vamos lá. O que existe de mais transformador nessa tua jornada é o uso de inteligência artificial para poder te ajudar. Mas eu não estou falando de você entrar no ChatGPT e sair fazendo pergunta, porque sabe como que é o ChatGPT? Se você pergunta coisas que você não sabe, você se impressiona. Se você pergunta coisas que você sabe como que ele erra. Na verdade, que ele se alimenta de dados públicos mais malucos possíveis, desatualizados, atualizados, certos, errados e vários deles insuficientes. Mas a Move acabou de lançar a sua própria inteligência artificial, a primeira e mais completa inteligência artificial para aplicação de vistos americanos do mundo. E olha só que incrível o que ela pode fazer durante essa tua jornada na aplicação do visto. Primeiro que os nossos profissionais, que são chamados de Visa Managers, que é um profissional que vai acompanhar a tua mentoria do início ao fim, não tem essa de ficar pulando de mão em mão, é um profissional só que te ajuda em tudo, ele usa a inteligência artificial para poder inserir os dados do seu perfil e pedir para ela fazer uma análise extremamente complexa de tudo que você tem de documento em acréscimo à própria análise que o Visa Manager faz. Mas sabe o que é o mais legal? Lembra que eu falei que a Move tem milhares de dados de clientes anteriores? A nossa inteligência artificial tem uma capacidade absurda de identificar padrões e propor abordagens e estratégias, sempre respeitando o limite do seu perfil. Ou seja, se os nossos clientes anteriores já tinham muita ajuda para poder definir a estratégia, se for um intercâmbio, por exemplo, definir local de estudo, tempo de duração, fazer leitura de pontos fortes, pontos fracos, saber como lidar com cada coisa, enfim, agora a nossa inteligência artificial está fazendo isso para os nossos clientes. Esse é só um primeiro ponto. Eu vou trazer mais para vocês. Então vocês que contratam a Move têm a certeza absoluta de que vocês vão ter o uso de dados e de tecnologia mais avançada atualmente para poder aumentar a tua chance de aprovação. Mas isso daqui é só um primeiro passo.
Você, durante a mentoria, vai ter acesso ao chat, você vai poder tirar dúvidas da nossa base de dados, que tem informações muito mais corretas e alinhadas com o que de fato acontece na prática do que o que você pode imaginar conseguir na internet. E aí vem a cereja do bolo. Quando você chegar na simulação de entrevista, você vai fazer uma simulação de entrevista com um humano, que é o Visa Manager da Moove, que te acompanha nessa jornada inteira. Ele vai te dar vários feedbacks e vários toques. Ele vai liberar para você por um período, gratuitamente, porque tem um custo isso, para você fazer simulação de entrevista na nossa inteligência artificial. Olha, vocês não têm ideia do que isso significa e da competência da nossa IA, usando os nossos dados de milhares de aplicações, aprovações, em te preparar e te cutucar nos pontos mais sensíveis do seu perfil. É impressionante, hiperrealista. Os nossos clientes têm dito que, caramba, eles têm treinado na nossa simulação, têm falado com a nossa IA, e que quando eles vão para a entrevista acontece literalmente a mesma coisa. E as pessoas vão poder fazer a simulação por texto, simulação por áudio, então você abre uma conversa e conversa como se fosse uma entrevista verdadeira. Quando você termina a simulação, a IA ela te dá um feedback, te dá uma nota para vários critérios, pontua coisas que você errou, sugere abordagens para explicar o teu projeto sob perspectivas que funcionam mais, óbvio, sempre com a verdade. É literalmente a maior revolução que já foi feita em aplicações de visto americano da história. E isso está acessível agora para os clientes da Moove. Então, se você quer realmente ter maior chance de aprovação do visto americano, clica aqui na descrição, fala com o nosso time, preenche o formulário, fala, olha, eu acabei de vir do vídeo da Moove, o Cris me falou que vocês têm uma inteligência artificial que pode me ajudar agora, somada à mentoria personalizada, e eu queria muito incorporar isso daqui na minha jornada. Seja o seu visto de au pair, de estudante de inglês, de estudante de graduação, ou até de pós-graduação, o que inclui MBA, mestrado, doutorado, tudo, a Moove é a sua melhor solução. E hoje eu tô muito, mas muito orgulhoso de poder contar isso para vocês. Só para vocês entenderem o poder do nosso método, eu vou deixar aqui na tela um vídeo de uma cliente nossa que tinha contratado uma outra empresa, depois ela foi negada na aplicação para um mestrado nos Estados Unidos, em menos de 15 dias, onde o nosso método aplicou ajustes na preparação dela. Ela voltou para a entrevista, foi aprovada e está nos Estados Unidos há mais de um ano fazendo mestrado. E olha que na época dela não tinha inteligência artificial para ler os dados com a eficiência do que a gente tem hoje. Não tinha simulação por inteligência artificial além da simulação humana. Aí você tem uma ideia do potencial impacto que a gente pode ter no seu caminho, na sua jornada. Tá bom? Então é isso, eu sou o Cris, um abraço. Cliquem aqui, assistam o vídeo e até mais.